Minha fala vai ser entrecortada por momentos de aceitar o povo para entrar, tá? Bom, ok. Então, posso fazer a fala inicial, Thaís? Como é que... Ou você quer falar alguma coisa primeiro? Não, primeiro é você e depois a Thaís. Depois eu entro. Então, bem-vindos todos ao Colóquio Cultura e Educação no Mundo Ibérico, finalmente, depois de um ano e tanto de atrasos e cancelamentos, e, infelizmente, de forma remota, né? Barato, a parte divertida desse colóquio sempre foi reencontrar todo mundo, comer bem, conversar, né? Contar as fofocas e fazer projetos e planos, que é como a gente tem funcionado nessa última década. Esse é o evento, teria sido o evento comemorativo do 10º ano do grupo de pesquisa, do CEIBERO, na época chamado de GCAP, né? Depois, em 2018, a gente expandiu o espectro geográfico, né, para incluir também o mundo ibérico, ou seja, a Espanha borbônica, as colônias na América, né? Então, como tal, agora celebrando 11 anos e meio, não 10, a gente tem feito uma série de atividades e a pandemia foi lamentável, óbvio, mas útil por conta do domínio dessas tecnologias. E nós fizemos aí uma boa dúzia de encontros ao longo de 2020 e 2021, como é que era o nome? Nos webinars do CEIBERO. Depois eu vou colocar os links todos no chat, tanto do canal do YouTube, quanto do site do CEIBERO, quanto, enfim, das várias atividades que a gente tem feito. Também em 2020 a gente publicou um dossiê na revista Antíteses, né? Foi a última atividade editorial que fizemos juntos, né? Então teve esse lado, né, que não consola, mas mostra que a gente não parou de trabalhar. O evento deveria ter sido na Universidade Estadual de Londrina, presencialmente, né? Continua sendo hospedado pelo sistema da UEL, pelo Meet, pelo Google da UEL, vai ficar, as falas todas vão ser gravadas e vão depois ser disponibilizadas no canal do YouTube do grupo, né? Enfim, é isso. Então, dar as boas-vindas a todo mundo, torcer para que no próximo evento a gente possa fazer presencialmente, né? Meus votos são sinceros para que seja em Minas Gerais. E eu passo, então, a palavra à Thaís, que é a nossa líder, né? A líder do grupo, para começar a atividade dessa manhã. Obrigado, gente. Sem microfone, Thaís. Desculpe. Então, muito obrigada, Cláudio. Bem-vindos todos a essa nossa 5ª edição, mas primeira com essa nova configuração, conforme explicou o Cláudio. É um prazer ter todos vocês aqui. Alguns integrantes já antigos, né, da primeira hora do grupo. Eu vou falar rapidamente sobre a constituição do grupo, sua origem, algumas de suas características, antes de nós começarmos, então, com a mesa redonda propriamente dita, né? O grupo que hoje, né, é o Cultura e Educação dos Impérios Ibéricos, ele nasceu, ele tem a sua origem lá no colóquio que foi organizado em 2009, na UFMG, denominado 250 anos do ensino público no Brasil. Aproveitamos a efeméride, né, dos 250 anos das reformas pombalinas, de 1759, e foi a partir do encontro realizado lá que nós ficamos motivados, um pequeno grupo de pesquisadores, a constituir esse grupo.
e ele vem agregando, né, pesquisadores experientes na história do Brasil colonial, com especialização ou não na história da educação. Não é um grupo fechado na temática da educação estrito sensu, e com esses avanços que nós conseguimos nos últimos anos, que nos levou a transformar o grupo de cultura e educação na América Portuguesa para cultura e educação nos impérios ibéricos, conforme o Cláudio já falou. E aí, com isso, a gente não só expande os nossos interesses de pesquisa do ponto de vista territorial, abrangendo também o Império Espanhol, mas também uma temporalidade mais alargada, entre o século XVI e as primeiras décadas do século XIX. O grupo é constituído por pesquisadores e estudantes de várias instituições brasileiras, principalmente sediadas em Minas Gerais, no Paraná, e em alguns estados do sul do Brasil, como Rio Grande do Sul, por exemplo, e também com os nossos colegas, os nossos colaboradores estrangeiros, sobretudo os portugueses, da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra. As atividades do grupo, né, elas vêm se concentrando em duas vertentes muito importantes, que são a organização dos colóquios. Então, como o grupo foi criado logo após esse primeiro colóquio, que era ainda não vinculado a essa temática específica, foi em 2012, e a partir daí, a cada 2 anos, nós viemos organizando os nossos colóquios, né, com a formatação que é exatamente essa que vocês têm aqui hoje, só que presencialmente, né, de todas as atividades contarem com a participação de todas as pessoas, quer dizer, todo mundo assiste a tudo. Nossa intenção sempre foi essa, de não organizar um evento, qualquer que fosse o seu tamanho, que fizesse com que houvesse atividades simultâneas, e as pessoas tivessem que escolher, né, às vezes, em detrimento de alguma outro interesse. Então, isso tem sido muito profícuo, porque a gente tem conseguido ter um conhecimento, né, mais qualificado do trabalho que as pessoas produzem, não só aquelas que integram o grupo permanentemente, mas aquelas que participam eventualmente do grupo. E isso tem sido muito bom, porque às vezes algumas pessoas que participaram de um ou outro evento acabaram integrando-se ao grupo e estão conosco até hoje. Então, essa é uma característica que nós consideramos muito positiva, de ele ser um evento que permite que todos assistam a tudo, e com isso, então, o debate acaba sendo bem mais qualificado do que a gente está acostumado com aqueles eventos muito grandes, que tem sessões acontecendo simultaneamente e acaba dispersando um pouco os interesses e as próprias pessoas, né? É preciso também lembrar que a parte editorial, o Cláudio já falou um pouco sobre isso, mas além de todo o nosso esforço desde o começo de publicar os trabalhos que são apresentados nos colóquios, seja na forma de coletânea, seja na forma de dossiês, a gente também está investindo num projeto que é o do glossário de termos setecentistas, né, que vem sendo publicado digitalmente na nossa página, e que tem como objetivo discutir, né, conceitos que presentes na documentação que a gente consulta, né, que cada um de nós, conforme as suas pesquisas, tem familiaridade e contato, para fazer uma análise do ponto de vista dos contextos da produção e do uso desses termos, né? A gente já tem lá no glossário alguns, né, como civil, civilizar, civilização, disciplina, educação, instrução, letrados, método, opinião pública, útil e utilidade, e ao passar do tempo nós vamos incorporando novos termos nesse nosso glossário.
É também importante destacar que as pesquisas realizadas pelos integrantes do grupo contam com financiamento público, né, do CNPq, da CAPES e da FAPEMIG, inclusive para a realização dos nossos colóquios. E, finalmente, né, para apresentar um pouco mais do nosso grupo, eu vou só mencionar, né, o fato dele estar dividido em 3 linhas de pesquisa, que serão, na verdade, o objeto dessa mesa redonda de hoje, na qual nós apresentaremos brevemente um pequeno balanço da produção historiográfica do grupo em cada uma dessas linhas. A primeira delas, e nós constituímos essas linhas conforme também os interesses dos integrantes originais do grupo, né, e que se mantém até hoje. Então, são elas: administração, instrução e educação, cultura escrita e práticas culturais e educativas, e, finalmente, instituições e práticas culturais e educativas. E vai ser nessa mesma ordem que nós vamos apresentar o balanço historiográfico do grupo, começando, então, com a linha... e importante lembrar também o seguinte, né? O grupo é liderado por mim e pelo professor Antônio César Almeida Santos, da UFPR. O Cláudio Denipotti, da Universidade Estadual de Londrina, é o nosso, digamos, diretor de publicações, é ele quem coordena toda essa parte, e cada um de nós coordena uma dessas linhas de pesquisa. Então, eu vou encerrar por aqui, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, parabenizo lá o Cláudio e sua equipe pelo esforço para organizar remotamente esse nosso evento, e já passar, então, a apresentação do balanço historiográfico relativo à primeira linha de administração, instrução e educação, sob a responsabilidade do professor Antônio César Almeida Santos. Obrigada, até daqui a pouco. Bom, bom dia, né? Então, pego aqui a palavra que me foi passada, né, pela professora Thais. Talvez, né, o início aqui da minha apresentação repita algumas informações que foram, né, já apresentadas pela Thais, especialmente no que diz respeito ao nosso grupo de pesquisa, e eu vou procurar, então, né, fazer um breve relato aí de alguns dos trabalhos produzidos a partir, né, das preocupações dessa linha de pesquisa, da qual, né, eu sou o coordenador, nessa administração, instrução e educação. Não é algo exaustivo, né, do ponto de vista historiográfico, são apenas algumas indicações. Também, né, nós tivemos, nossa linha sofreu várias alterações aí durante o tempo, né, alguns dos participantes iniciais deixaram o grupo, né, então, atualmente, somos apenas 2 pesquisadores que, né, estão, de fato, né, ligados a essa linha de pesquisa, né, sou eu e o professor Eduardo Teixeira de Carvalho Júnior, né, que aí também vai apresentar, né, durante o evento, né, alguma coisa do seu trabalho. Então, eu vou passar, né, a falar um pouco dessa linha de pesquisa, administração, instrução e educação. Bom, desde sua criação em 2010, né, o CEIBERO vem se consolidando como espaço de discussão sobre processos, instituições e práticas educativas no ambiente cultural do antigo regime português, particularmente no que se refere ao contexto de reformas do ensino realizadas no reinado de Dom José I, entre 1750 e 1777. Nesta direção, para o diálogo e articulação de nossas pesquisas, nossos colóquios, né, como o que tem início hoje, têm sido fundamentais. Em 2012, foi realizado o primeiro colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Em 2014, o colóquio foi realizado na cidade de Mariana, sob os auspícios da UFOP. 2 anos depois, o colóquio foi realizado em Curitiba, na UFPR, e antes, né, da realização deste nosso 5º colóquio, que está ocorrendo aqui com sede em Londrina, né, uma sede virtual, mas aí ligado, então, à Universidade Estadual de Londrina, estivemos em Diamantina, em 2018, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Bom, este colóquio, assim como os anteriores, é promovido pelo Grupo de Pesquisa, Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos, né, o CEIBERO, já foi mencionado, denominação adotada desde 2018, em substituição à designação inicial do grupo, criado em 2010, Cultura e Educação na América Portuguesa. A alteração do nome do grupo deve-se ao avanço das pesquisas e dos intercâmbios realizados por seus integrantes, o que promoveu o interesse em estender nossos estudos para o Império Espanhol, além de Portugal e seus domínios, África e Ásia incluídos, numa temporalidade que abrange o século XVI e as primeiras décadas do século XIX. Então, essa mudança de designação, né, além de incluir aí os impérios, o Império Espanhol, também o espectro temporal, né, foi alargado. A atual designação do CEIBERO também decorre do interesse em agregar pesquisadores de países de língua espanhola, que trabalham com temas correlatos aos que vêm sendo desenvolvidos. A propósito, nesta edição do colóquio, temos a presença, né, ainda que virtuais, de Maria Cristina Linares e Juan Jerônimo Balduzzi, da Universidade Nacional de Luján, Argentina. Ambos também participaram de nossa programação de webinários de 2010, e neste ano, né, nós tivemos a participação de José Joaquim Araneda Riquelme, que é um pesquisador chileno vinculado à Escola Normal Superior de Pisa. E como o Cláudio já mencionou, os vídeos, né, desses webinários estão, né, disponíveis e podem ser acessados lá pelo link que ele disponibilizou. Bom, desde a sua criação, né, o CEIBERO, então, organiza-se em torno de 3 linhas de pesquisa: administração, instrução e educação, né, que eu coordeno, cultura escrita e práticas culturais e educativas, coordenado pelo Cláudio, e instituições de práticas culturais e educativas, coordenado pela Thais. As pesquisas realizadas pelos integrantes do grupo abordam a formação, né, desse grupo, Administração, Instrução e Educação, aborda a formação dos quadros administrativos dos impérios ibéricos, os projetos educacionais, as relações desses projetos com atividades econômicas e profissionais, relações entre instrução e cultura escrita, práticas culturais e educativas como mediadoras de sociabilidades e as instituições de natureza cultural e educacional, seus componentes e suas ações. A proposta para esta apresentação é de trazer algumas informações sobre os trabalhos desenvolvidos ao abrigo das mencionadas linhas de pesquisa. Trata-se de refletir sobre estudos que, muitas vezes, foram apresentados em primeira mão nos colóquios e publicados em coletâneas e dossiês temáticos organizados pelo grupo. Pretendemos mostrar como, a partir das historiografias de referência e da exploração de arquivos brasileiros e estrangeiros, estamos contribuindo para o avanço do conhecimento sobre a cultura e a educação nos impérios ibéricos. Por ora, este objetivo, né, dos impérios ibéricos é um objetivo ainda a ser alcançado, né? Não estamos propriamente trabalhando com o Império Espanhol, mas, né, em relação ao contexto português e luso-americano, né, nós, de fato, acreditamos aí que tenhamos contribuído para esse avanço do conhecimento. A linha de pesquisa Administração, Instrução e Educação ocupa-se com o ideário político português setecentista e com a difusão de ideias e práticas concernentes à formação de indivíduos comprometidos com a administração régia. Neste sentido, interessa abordar os projetos reformistas e seus fundamentos, além de buscar os principais aspectos da instrução voltada para o fomento de atividades econômicas.
De certa maneira, a proposta desta linha de pesquisa deriva do texto Para a instrução dos homens encarregados dos negócios públicos no final do antigo regime português, que apresentei em 2009 no colóquio 250 anos do ensino público no Brasil, né, que a Thaís fez referência agora há pouco. Pode-se dizer, né, que esse evento, os 250 anos do ensino público do Brasil, foi de fato o evento inaugural do nosso grupo de pesquisa. Então, nesse texto, né, que eu apresentei naquele colóquio, procurei, a partir de informações acerca da produção intelectual de diversos indivíduos ligados à administração portuguesa do final do século XVIII, discutir a relação entre as reformas do ensino, especialmente do universitário, e as mudanças ocorridas no âmbito das atividades de governo, centrando a discussão na produção intelectual do desembargador José Antônio de Sá, que concluiu o curso de Direito na Universidade de Coimbra em 1782. Conforme eu procurei mostrar, as reformas do ensino estiveram sintonizadas às práticas administrativas instituídas no reinado de Dom José I. Também se pode apontar como representativos das atenções desta linha de pesquisa alguns trabalhos apresentados nas edições anteriores do nosso colóquio. Em 2012, no primeiro colóquio, Laura de Mello Souza, né, que não integra o CEIBERO, mas, né, foi uma convidada nossa, apresentou o texto Notas sobre a Pedagogia Implícita de Governadores Coloniais no século XVIII, no qual ela destacou essa curiosa pedagogia implícita, né, como ela a denomina, encontrada em discursos e práticas de governantes portugueses na América. Adotando uma concepção alargada de educação, Laura de Mello Souza analisou uma documentação que expressava a preocupação desses governadores com a formação do povo e a instrução das pessoas encarregadas da administração colonial. Em 2014, no colóquio ocorrido em Mariana, pode-se fazer referência ao texto apresentado por Ana Cristina Araújo, docente da Universidade de Coimbra e integrante do CEIBERO, né, intitulado Cultivar a Razão, Educar e Civilizar os Povos, a Filosofia das Luzes no Mundo Português. Ainda que seu foco não seja o âmbito administrativo, Ana Cristina Araújo mostrou os efeitos da generalização em Portugal da ideia de que as artes e as ciências desempenham um papel de primeira grandeza no progresso dos povos, o que vai promover, né, as bases das reformas educacionais ocorridas no século XVIII. Ainda em 2014, publicamos um dossiê na revista História, Questões e Debates, né, de número 60, intitulado Cultura Escrita, Educação e Instrução no Antigo Regime Português. Neste dossiê, apresentei o texto As Ciências Não Podem Florescer Sem que o Estado se Aperfeiçoe, Reformas do Ensino nos 700 português, no qual, analisando os estatutos da Aula do Comércio, do Colégio Real dos Nobres e da Universidade de Coimbra, procurei explorar alguns aspectos da desejada formação escolar dos sujeitos que iriam ocupar cargos na estrutura administrativa portuguesa, identificando os nexos entre as ideias que permeavam o ambiente intelectual europeu e os conhecimentos e as metodologias de ensino propostos para a instrução dos jovens portugueses. Em 2016, no terceiro colóquio, tivemos a participação de Fábio Kuhn, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de Luiz Fernando Lopes Pereira, da Universidade Federal do Paraná. Apesar de ambos não integrarem o CEIBERO, suas comunicações, publicadas em nosso e-book Ilustração, Cultura Escrita e Práticas Culturais e Educativas, né, que está disponível no site do grupo, evidenciaram as relações entre instrução e administração. O primeiro apresentou a trajetória administrativa de José da Silva Paes, identificado como um governador ilustrado no sul da América Portuguesa. Após expor aspectos de sua formação educacional e de sua trajetória profissional, Fábio Kuhn enfocou o mundo da leitura desse oficial militar e engenheiro, indagando acerca da possível influência na sua prática administrativa das obras de sua nas obras de sua
alentada biblioteca pessoal, composta por 317 títulos, divididos em 437 volumes. Eu interrompi rapidamente aqui porque o computador estava querendo reiniciar, né, mas já resolvi o problema. Luiz Fernando Pereira, por sua vez, explorou a cultura jurídica dos rústicos da América Portuguesa, enfocando a atuação dos juízes ordinários da Vila de Curitiba no século XVIII. Sua proposta, partindo da noção de circularidade cultural, como proposta por Carlo Ginzburg, foi a de perceber como esses juízes, que não dispunham de uma formação escolar, produziam um conhecimento jurídico que afetava a chamada alta cultura jurídica. Neste mesmo colóquio, apresentei uma comunicação sobre instruções de governo e práticas ilustradas na América Portuguesa, na qual discuti como esse tipo de documento, né, as instruções de governo, comum na administração portuguesa, ganhou novas feições na segunda metade do século XVIII, à medida que se tornaram mais detalhados e ganharam um estatuto de norma geral que deveria ser partilhada entre diferentes oficiais. Neste sentido, pode-se considerar que as instruções de governo apresentavam um caráter pedagógico, disseminando um saber administrativo originado na sede do poder. Várias outras contribuições poderiam ser elencadas como pertinentes à linha de pesquisa, administração, instrução e educação, como os textos apresentados na terceira edição do colóquio, por José Roberto Braga Portela, algumas considerações acerca do iluminismo em Portugal, e por Eduardo Teixeira de Carvalho Júnior, Formar Homens Úteis à Nação, o Projeto Verneiano e a ideia e o ideário reformista português. Eduardo Teixeira de Carvalho Júnior integra o CEIBER e essa linha de pesquisa, contribuindo com discussões acerca da recepção da obra de Luís Antônio Verney em Portugal e o papel político do conceito de método no contexto da ilustração portuguesa. Em 2020, em texto publicado na revista Antíteses, Eduardo Carvalho Júnior discutiu a noção de boa razão, a qual representou um alinhamento de Portugal às tendências do justnaturalismo moderno e aos processos de centralização do poder régio e de laicização e de organização do Estado a partir de uma racionalidade mais adequada aos novos tempos. Considerando as reformas do ensino de meados do século XVIII em Portugal, percebe-se que elas buscaram estabelecer um controle estatal sobre as escolas, sobre os conteúdos a serem ensinados e sobre os métodos a serem empregados no ensino. Identifica-se também o desejo de que os conhecimentos que estavam sendo transmitidos servissem aos propósitos da coroa, estabelecendo uma expressiva relação entre a instrução e a administração régia. Os estudos desta linha de pesquisa do CEIBER, ao se preocuparem em apresentar e discutir as bases epistemológicas sobre as quais estiveram assentadas as reformas, não exclusivamente a do ensino, têm demonstrado que, não obstante os diversos percalços, ocorreu uma notável vinculação entre o reformismo ilustrado luso e algumas ideias que faziam carreira nos demais estados europeus, principalmente aquelas ideias de cariz utilitário. 5 minutos, César. Estou terminando. Esse aspecto utilitário é perfeitamente identificado quando relacionamos os fundamentos da denominada política pombalina com os conteúdos que deveriam ser ensinados e os métodos que deveriam ser empregados na instrução dos jovens portugueses. Antes de encerrar, gostaria de fazer um convite. Na quarta-feira, iremos apresentar alguns resultados de um trabalho coletivo que estamos realizando, né, e do qual a nossa linha de pesquisa participa, que é o glossário de termos do mundo ibérico setecentista, né, ao qual a Thaís fez referência, como também o Cláudio. O Cláudio, inclusive, colocou ali o link para acesso. Serão 2 sessões, né, uma sessão iniciando às 14 horas e outra sessão às 17 horas, né, e esperamos contar, né, com a presença, né, virtual de vocês. Então, muito obrigado, espero que essas informações, né, sobre a linha de pesquisa e sobre o trabalho, né, do CEIBER de uma maneira geral, né, possa lhes dar aí um certo, né, uma certa visão, enfim, né, do que nós estamos realizando e, né,
para aqueles que tiverem interesse em se juntar a nós, né, serão bem-vindos, serão bem-vindas. Tá? Muito obrigado. Obrigada, César. Só esqueci de lembrar que depois das 3 falas nessa mesa, a gente vai abrir para debate, tá bem? E as pessoas poderão colocar as perguntas aí no chat, ou então levantar a mão se quiserem perguntar diretamente, tá bom? O Cláudio vai me ajudar a controlar isso aí, e é para ele que eu passo a palavra agora, Cláudio, que vai abordar a segunda linha de pesquisa. Meu papel. Que vocês vão me desculpar, mas parece mentira, mas eu acabo esquecendo o nome. Cultura... Estudo, práticas culturais. Desculpa. Eu não memorizo nada, então eu tenho que ler. Perdi o papel. Vai lá, desculpa, Cláudio, segue. Bom, muito do que já foi dito aqui também vale para essa linha, né? Os dossiês e os encontros foram instrumentais e essenciais para que o trabalho fosse desenvolvido. Há uma particularidade dessa linha, que é essa questão especificamente da cultura escrita, né? Que, enfim, é um aspecto que tem sido um aspecto articulador das várias linhas, na verdade, mas que tem algumas peculiaridades, eu vou falar rapidamente sobre isso, né? Então, com o olhar nesse período, né, período final do século XVIII, início do século XIX, principalmente a partir do impacto gerado pelos processos reformistas pombalino e agora borbônico, né, que enfatizavam demais o controle sobre a palavra impressa, tanto através da censura, quanto pelo uso sistemático da imprensa para difundir e disseminar suas próprias agendas. Então, esse é um foco importante. Parte-se de uma noção de cultura como aquela que articula produções simbólicas, experiências estéticas, subtraídas às urgências do cotidiano, com as linguagens, os rituais e as condutas, graças aos quais uma comunidade vive, reflete sua relação com o mundo. Né? Esse é um conceito derivado da obra do Roger Chartier. E parte de uma ideia de escrito, definido como todo e qualquer evento ou prática que tenha como mediação a palavra escrita, fazendo valer a duplicidade semântica entre escrita e do escrito, tá? Aprofundando a noção de que não há homogeneidade na compreensão da cultura escrita em sociedades complexas. Busca-se compreender, nesse processo, os diferentes agentes, as diferentes práticas envolvidas no processo da escrita. E nessa direção, temos realizado percursos de pesquisa em busca da presença, impacto, necessidade ou interferência da palavra escrita, impressa ou manuscrita, nas instituições de poder, nas estruturas de comércio e nas formas de sociabilidade letrada ou científica na América Ibérica, em seus pontos de contato com as sedes imperiais. Estabelecidas essas delimitações, os estudos dessa linha abordam o circuito de comunicação da cultura impressa, escrita impressa, né, definida pelo Darton, como um roteiro que vai desde o ponto de partida da escrita, passando pelos livros e autores que provocaram impactos e mudanças no processo, nas práticas culturais, como, por exemplo, o processo de constituição do sujeito infantil moderno, a partir de livros que discorrem sobre os cuidados relativos à infância, como é o estudo do Fernando Ripp, que está aqui com a gente. No outro extremo desse circuito de comunicação, a leitura é abordada também, né? Por exemplo, o trabalho de Daniela Moscato, perseguindo leitores viajantes europeus no Brasil no século XIX e as pistas das suas leituras de outros viajantes naturalistas brasileiros do século anterior. Essa linha também explorou diversas outras formas de contato essa pesquisa também explorou diversas formas de contato entre os dois grupos através da participação em uma rede de sociabilidade científica
permitiu o acesso dos autores do século XIX às memórias científicas dos lusos brasileiros e, em determinados momentos, o contato direto com esses sujeitos. Constituíram uma comunidade de leitores com práticas culturais compartilhadas, tanto quanto na leitura quanto com relação à ciência. Entre esses dois extremos, escrita e leitura, situam-se diversos processos geridos por agentes da cultura escrita, particularmente da cultura impressa, mas não exclusivamente, que têm sido estudados por sua capacidade de esclarecer aspectos dessa cultura no passado. A participação dos leitores nas práticas culturais resultantes pode ser estudada nas formas como ideias e livros foram apropriados por distintas camadas e indivíduos, em um espectro que inclui práticas educativas e formas de leitura. Formas de leitura escolar ou pedagógicas, interpretações mediadas pela política, né? Pensando aí, por exemplo, nas inconfidências, ou práticas profissionais variadas, nas quais a leitura visa objetivos práticos, como plantar, como construir algo, etc. Sem esquecer questões religiosas constantemente presentes no mundo ibérico do século XVIII. Dentre essas delimitações, fica patente a relevância, no contexto enfocado, dos tradutores portugueses para a difusão ou combate das ideias iluministas, que só pode ser comparável com a atuação dos censores no mesmo campo. E aí, há uma série de trabalhos meus, com a Thaís, os estudos do Álvaro, que podem exemplificar. Os estudos da Alessandra Harden, da Universidade de Brasília, que participa do grupo, né, e que, só um parênteses aqui, ele escreveu dizendo que vai tentar assistir o possível, porque está todo mundo com muito compromisso. Bom, esses são alguns, né, dos trabalhos contidos nos vários eventos, nas várias publicações e nos dossiês aos quais o César já se referiu. De forma semelhante, outro tipo de agente da palavra impressa, nesse caso, que são os livreiros, desempenharam um papel fundamental como difusores dessas ideias dos livros, né, sendo também frequentemente associados à subversão que tais ideias promoviam. Foi o caso, por exemplo, né, do Diogo Borel, que, como a maioria dos livreiros de Lisboa da segunda metade do século XVIII, nascera na França e imigrara para Portugal. Em 1792, ele foi denunciado pelo embaixador português em Paris, ao intendente de polícia de Lisboa, por ter supostamente mandado imprimir uma tradução portuguesa da Constituição Revolucionária de 1791. O processo de investigação resultante, com a prisão de Diogo Borel e de seu irmão, que eram livreiros ali no Bairro Alto, ajudam a perceber práticas culturais em jogo, né? Práticas de pertencimento a grupos que eram supostamente subversivos, suposto pertencimento, né? Porque nunca se provou nem que ele fez o livro e nem que ele era, de fato, maçom, né? Que era a grande acusação aí. O outro livreiro exemplar desse período é o Francisco Rolin, né, que era provavelmente um dos primeiros editores portugueses no sentido pleno do termo, como o Chartier estuda para a França, né, no período imediatamente anterior, ou o Darton com os estudos sobre a enciclopédia. Em Lisboa, no mundo luso brasileiro, o Rolin é um dos primeiros porque ele intervém de forma muito direta nos textos. Ele apresenta os textos, ele organiza livros ele mesmo, né? Com trechos tirados de livros em várias línguas que ele traduz ou faz traduzir e publica. Navegando, né, entre censura, entre essa sociabilidade letrada, e funcionando também como um mediador comercial, tanto quanto cultural. O livro, ainda nessa linha, o livro como instrumento educacional também está no centro de diversos debates levados a cabo pelo CEIBRA, né? E são os casos, por exemplo, dos estudos do Justino Magalhães, publicados nos dossiês do grupo em 2011 e depois em 2018. Né? Ao pensar uma historicidade do livro educacional, o Justino tem a rara oportunidade entre os historiadores de definir parâmetros de um campo de estudo, né? E aí eu cito ele: fazer a história do manual escolar é indagar da gênese, natureza, simbolização e significação mais profunda do saber e do conhecimento. É indagar da materialidade e da significação dos livros como texto, enquanto ordem, suporte e unidade do saber e do conhecimento.
é indagar ainda do livro como discurso, configuração, forma, estrutura, especialização e autoria. E é, por fim, indagar do saber como conhecimento e do conhecimento como informação, né? Texto do Justino, 2018. Outras faces da cultura escrita também transparecem na infinita quantidade e no uso variado do manuscrito nessas sociedades, desde o vasto volume de documentos produzidos para a administração dos territórios, compreendidos na ideia de império, e aí César já falou bastante sobre isso, os escritos jurídicos, etc., até as escritas de si, presentes na epistolografia e em outras formas do escrito, inclusive aqueles condenados como subversivo da ordem instituída, como a Ana Leitão escreveu no nosso dossiê de 2016, na revista da UFMG, de Educação em Perspectiva, acho que é o nome da revista, né? Não lembro agora. Essa da FAI, né? Acho que é. Esses diversos tipos de manuscrito marcaram, provavelmente, mais indivíduos das bases da sociedade do que os documentos impressos, tão zelosamente patrulhados pelas diversas instâncias de poder, em especial se considerarmos o caráter de oralidade presente nessa escrita, ou seja, o quanto desses manuscritos resultam da verbalização de seus desejos, demandas e necessidades anotados por outros indivíduos para inclusão no universo escrito. E aí eu referencio a tese de doutorado da Silvia Bartulli, né? A Educação em Revista. Obrigado, Thais. Da Silvia Bartulli, publicada em 2014, mas defendida, acho que em 2012 ou 2013, uma coisa assim, né? Com a orientação da Thais. Trabalhou com a ideia da oitiva, né? Dos textos escritos por profissionais da escrita, mas que ouviam o que as pessoas queriam que fosse escrito, em cartas, em testamentos e coisas assim. Esse conjunto de estudos mantém em mente diversos pressupostos metodológicos fundamentais que complementam as questões iniciais expostas acima. Preliminarmente, ao tipificar uma cultura, busca-se limitar sua polissemia, ao mesmo tempo que se multiplicam suas categorias taxonômicas e os campos de estudo. São classificações que levam em conta o público ao qual se destina ou que fomenta a cultura, de massa, popular, etc., que pensa o suporte de transmissão do conhecimento, escrita, oral, midiática, ou mesmo que designa um movimento, uma ação de oposição contrária à própria cultura ou um tipo de cultura, contracultura ou cultura marginal. Em torno desses tipos, tende-se a constituir nichos de pesquisa, com metodologias e problemas mais ou menos originais. E aí também, ao se pensar essa cultura do escrito, busca-se evidenciar a dimensão de difusão de um conhecimento especializado, a escrita, como parte de uma cultura ou de um processo de cultivo. A cultura do escrito pressupõe o que já não existe mais, o acontecimento passado, representado pelo escrito, a memória redigida e rememorada pelo culto ao passado e ao próprio escrito. Tal dimensão de culto se revela não apenas na valorização dos escritos sagrados, mas também no reconhecimento dos livros como substrato de saber e objetos de distinção social, atrelados aos letrados, aos sacerdotes e aos detentores de um saber especializado. E aqui cabe um parênteses sobre essa discussão da cultura do escrito, que para mim é a grande contribuição historiográfica desse grupo em particular para os estudos sobre o século XVIII, que é essa expansão do conceito de cultura escrita. A cultura escrita, a história do livro e da leitura, ela se restringiu por muito tempo a uma noção de texto autoral, mais ou menos como o Foucault teoriza, e de preferência o texto autoral que acha o seu caminho para o mundo impresso, né? E ao expandir essa noção para além dessa escrita estritamente literária, entre aspas, né? Ou seja, destinada à publicação, você incluir nessa perspectiva de análise todo e qualquer texto, né? Manuscrito ou impresso, é uma expansão conceitual que eu acho muito, muito rica e que fornece estudos e que tem interfaces com as duas outras linhas, interfaces bastante próximas, né? Então, só enfatiza-se assim que nos debates e esforços do CEIBERO interessam essas escritas produzidas ou consumidas na vastidão geográfica dos impérios ibéricos, na amplitude temporal de um século XVIII expandido, né?
naquilo que se pode chamar de antigo regime, se a gente quiser estabelecer essa discussão de novo. Eu acho que é uma discussão bastante rica na historiografia, mas que já está feita, né, que a gente só precisa citar. Se nessa década o foco central dos estudos do grupo foi o âmbito luso brasileiro desse recorte, a recente ampliação do espectro de investigação para todo o espaço ibérico e ibero-americano pretende aprofundar investigações, leituras e debates sobre a ilustração em Portugal, Espanha e suas colônias, tendo como alvo a extensão dos resultados obtidos até o momento para um espaço mais amplo, sem, porém, tentar meramente comparar experiências distintas da Península Ibérica ou em suas colônias, mas de buscar experiências singulares em torno da cultura escrita e alcançar, através dela, os significados diversos que as luzes assumiram e que têm provocado análises historiográficas de diferentes matrizes. Então, era isso. Muito bom, obrigada, Cláudio. Eu vou, então, passar a falar, e que alguém quiser me ajudar a controlar o tempo aí. Eu vou ligar aqui também, mas... Bom, então, cabe-me agora fazer esse breve balanço relacionado à linha Instituições e Práticas Culturais e Educativas, que eu coordeno, e da mesma forma que meus colegas fizeram, eu vou fazer uma abordagem mais abrangente dos principais pontos que eu acho que são os eixos centrais que temos desenvolvido nessa linha sobre as instituições e as práticas culturais e educativas. Ela é uma linha bastante robusta, porque como ela, por tratarmos de instituições e práticas culturais e educativas, isso acaba ampliando muito o espectro temático, então é uma linha robusta, né? Nós temos atualmente 12 pesquisadores e 9 estudantes integrando essa linha, entre estudantes de graduação. Travou. Pesquisas... Repete a sua última frase que travou. Voltou? Voltou. Você parou em estudantes de graduação. Isso, de estudantes de graduação e de pós-graduação, além dos colegas das outras linhas, que eventualmente também têm pesquisas que interagem com essa temática das instituições, né? Quer dizer, a nossa organização em linha de pesquisa, ela visa dar uma ordem interna à própria linha e nos ajuda em muitas coisas, mas, como disse o Cláudio, há uma interação muito grande, uma integração muito grande entre os estudos que são feitos no âmbito dessas 3 linhas. Bom, então, a educação na América Portuguesa, no século XVIII, ela tem algumas peculiaridades, porque não era identificada necessariamente a ideia de escola, como atualmente, em geral, acontece, né? E mesmo para as práticas educativas que são de tipo escolar, por exemplo, o aprendizado da leitura e da escrita segundo métodos específicos, a pesquisa demanda abordagens que precisam considerar as diferenças com o processo de escolarização que nós observamos a partir da instalação do Brasil independente, no início do século XVIII. De toda forma, tem ficado muito claro para nós, nesses estudos, a concepção predominante sobre educação, como um instrumento de construção da civilidade. É uma questão que vai se estender até o final do século XIX e, por vezes, também até o início do século XX. Por isso, esse é um ponto central na orientação das investigações, cujo objeto é a educação no período colonial, e está presente nas práticas de diferentes instituições que, de algum modo, estiveram envolvidas com a educação durante aquele período. Além disso, também nos preocupamos em determinar a relação entre as instituições e as suas práticas educativas e os lugares sociais ocupados pelos seus sujeitos, né, quaisquer que fossem eles. Analisar a questão das instituições educativas na América Portuguesa sob essas perspectivas que eu acabei de mencionar é o objetivo principal dessa linha de pesquisa, que inicia também a investigar o tema em outros territórios do continente americano, nesse caso, vinculados ao Império Espanhol.
Os estudos desenvolvidos nessa linha consideram principalmente as escolas, fossem elas estatais, eclesiásticas ou privadas, as instituições religiosas, leigas e eclesiásticas, como as irmandades e ordens terceiras, os conventos, mosteiros e recolhimentos, a família, instituições militares, além de incluir experiências educativas ocorridas fora de ambientes institucionais, mas igualmente marcados por processos e métodos definidos por uma tradição prática ou por fundamentos teóricos, por exemplo, o aprendizado de ofícios mecânicos. Sejam quais forem os temas, faz necessário, antes de tudo, refletir sobre as concepções de educação presentes, correntes na Europa e particularmente no mundo luso-americano no século XVIII. Isso porque isso é uma das questões que rege também nosso projeto sobre o glossário, o entendimento acerca de como a educação era entendida, para não corrermos o risco do anacronismo de pensarmos a educação a partir de uma perspectiva contemporânea. Um dos problemas presentes em boa parte da historiografia da educação tem sido exatamente esse, né? Entender a educação em períodos históricos pregressos sob o ponto de vista de uma educação estritamente escolar, com referência a um formato, uma estrutura de escola e de sistemas escolares que surgiram a partir do século XIX. Por isso, então, as modalidades de educação nos períodos anteriores, vistas sob esse prisma, compromete o entendimento das peculiaridades das diversas formas de educação possíveis, inclusive aquelas que a gente identifica mais com o universo da escola, como eu já mencionei, o aprendizado da leitura e da escrita. Ao se debruçarem sobre as concepções de educação presentes no contexto do antigo regime, especialmente em Portugal e no Brasil, os pesquisadores do CEIBRO, nessa linha especialmente, têm contribuído para esclarecer a historicidade dos processos e das práticas educativas efetivas naquelas sociedades. Estudos específicos de estudo desse caráter mais conceitual mesmo, que nós consideramos ser fundamental para o entendimento de todos os processos, têm sido realizados por mim já há alguns anos, e ajudado nos trabalhos dos demais pesquisadores da linha, né, nos seus objetos particulares de investigação. Esses instrumentos conceituais são fundamentais, a nosso ver, para a análise dos registros documentais, ao permitir leituras sobre as intenções, as estratégias e até os resultados das ações voltadas para a educação dos indivíduos. Registros não raro opacos, sobretudo quando se trata de dimensões educativas mais distantes daquelas de natureza escolar. E aqui, né, eu relembro o que foi dito tanto pelo César quanto pelo Cláudio acerca da natureza dessas fontes, né, desses documentos, e da importância de nos debruçarmos também sobre uma análise mais densa dessa escrita, para o entendimento dessas noções, dessas concepções. A retomada de um tema considerado clássico na historiografia da educação colonial, desde o começo, foi necessária para balizar a discussão sobre as características escolares e não escolares da educação no Brasil setecentista, que foi o tema das reformas, que é, né, o tema das reformas da educação iniciadas pelo Marquês de Pombal em 1759, durante o reinado do Dom José, e que continuaram nos reinados seguintes de Dona Maria I e Dom João VI. Mas, né, do nosso ponto de vista, por meio de uma abordagem mais crítica da interpretação mais conhecida, que reforça a ideia de um fracasso das reformas e dos prejuízos causados à educação no Império pela expulsão da Companhia de Jesus, as pesquisas recentes têm colocado em questão essa visão homogeneizadora das reformas e seus efeitos, né? Os estudos, por exemplo, realizados por mim, relativos especificamente à Capitania de Minas Gerais, e mais recentemente, que vem sendo desenvolvido por um aluno de doutorado, estudante de doutorado, que é o Fábio Barbosa, tem nos mostrado a diversidade das maneiras como essas reformas atingiram não só o próprio território da Capitania de Minas Gerais,
mas o que vemos também imaginando e confirmando em alguns casos, na comparação entre a capitania de Minas Gerais e outras capitanias da América Portuguesa. Então, colocar em xeque, né, essa visão homogeneizadora das reformas e seus efeitos tem sido um dos resultados importantes dessa pesquisa, porque tem nos ajudado a discutir a implantação das reformas. Por exemplo, na capitania de Minas Gerais, onde não havia escolas ou qualquer instalação de ordens religiosas, seja jesuítas ou qualquer uma, durante o século XVIII, por proibição régia. E por isso a implantação das aulas régias nessa região, ainda que não tenha resultado num sucesso absoluto, não foi despercebido e acabou ajudando a desenvolver demandas sociais pela educação de caráter escolar oferecida pelo Estado, sobretudo como um meio de aquisição das habilidades da leitura e da escrita, né, que essas escolas régias poderiam proporcionar. A atenção dada aos professores régios, nesse caso, né, e os lugares sociais desses professores, tem ajudado na reflexão pretendida pelos pesquisadores do grupo, e dessa linha especialmente, sobre o papel da educação e da instrução na busca por distinção, conforme as estruturas sociais e os valores culturais predominantes no antigo regime luso-americano. Cabe também aqui destacar, embora a Cristiane Moraes ela se vincule à linha da cultura escrita, ela também com a preocupação de estudar esse processo de implantação do ensino régio, sobretudo na questão relacionada ao seu financiamento, né, que é a questão do subsídio literário. Os avanços têm sido significativos no campo de estudos das estratégias familiares para a educação de descendentes herdeiros de diferentes segmentos sociais, das elites econômicas aos grupos menos favorecidos. Os trabalhos recentes que aprofundaram significativamente essa questão, da Kelly Lisle Júlio, do Fabrício Vinhas e da Thalita Brandão, analisaram particularmente essa questão e demonstraram as relações estreitas entre os capitais econômico e cultural e as estratégias educativas adotadas por famílias dos setores intermediários e das elites econômicas da capitania de Minas Gerais, destacando-se nessas pesquisas a inovação por trazerem os aportes teóricos de Pierre Bourdieu para o estudo de estratégias educativas na sociedade luso-americana setecentista e promoveram importante interlocução com referências metodológicas da história social e da história demográfica, fundamentais para a análise do rico manancial de dados advindos de fontes utilizadas, principalmente os inventários pós-mortem e os testamentos, sobretudo. Essas fontes, como a gente sabe, já são muito utilizadas por boa parte dos pesquisadores do período colonial, mas só recentemente é que elas têm sido incorporadas aos estudos de história da educação. E o CEIBERO tem se mostrado pioneiro nesse aspecto. No que diz respeito a essa interlocução, sobretudo com a história da família, também as pesquisas do Hilton César de Oliveira, focado na discussão sobre a dimensão moral e religiosa de uma educação dirigida pela instituição, tanto do Estado quanto da Igreja, na busca por esse processo de civilização dos povos, por meio do seu controle moral. Todos esses trabalhos têm também se destacado pela interlocução, com os estudos sobre a cultura do escrito, como eu já falei, uma vez que analisam parte do capital cultural das famílias e dos grupos sociais investigados a partir de sua relação com a escrita. A posse de livros e a produção de escrita particular também são objeto de atenção, e as análises, como também já foi mencionado aqui pelo Cláudio, partindo muito das propostas metodológicas desenvolvidas pelo Justino Magalhães. O estudo das assinaturas presentes, sobretudo nos inventários, testamentos e outros documentos de natureza notarial, ajudam a esclarecer os possíveis níveis de letramento dos indivíduos pesquisados e a sua relação com as culturas do escrito. E, nesse ponto, as pesquisas do CEIBERO, assim como também das demais linhas, nessa linha de instituições como nas outras, têm construído um fértil diálogo com o campo dos estudos sobre letramento e alfabetização, já bastante consolidado no campo da educação.
A linha de pesquisa, instituições e práticas educativas e culturais, tem tido particular interesse nas instituições ligadas direta ou indiretamente à igreja. Já mencionei aqui os trabalhos do Wilton, que tem essa discussão central, mas também no ponto de vista institucional, mais estritamente falando, né, como os conventos, recolhimentos, irmandades leigas e ordens terceiras, seminários, congregações e ordens religiosas, são objeto de pesquisa de alguns dos seus integrantes nessa linha de instituições. Permanecem aqui os fundamentos da reflexão geral adotada de enfatizar a polissemia do termo educação, a fim de evidenciar a diversidade das práticas educativas presentes na sociedade colonial. As concepções mais convencionais de educação, associadas a práticas escolares, são naturalmente mais visíveis quando se trata de estudar algumas instituições que claramente tinham propósitos educativos, como é o caso, por exemplo, dos seminários, que é objeto de estudo, por exemplo, de orientando do Álvaro, né, que é o Tiago, e em parte de conventos e recolhimentos. Sem deixar de mencionar, é claro, as ações de catequese, levadas a termo por algumas ordens religiosas com propósitos claramente educativos. Nessa área de pesquisa, eu destaco aqui os estudos da Ana Cristina Pereira Lage, que vem entrelaçando referências à história das mulheres, das instituições religiosas e estudos sobre letramento, para análise das práticas educativas presentes nos conventos e recolhimentos da América Portuguesa. Embora o estudo das instituições de caráter confessional seja um campo já consolidado na historiografia, os pesquisadores do CEIBERO têm contribuído para inserir essa discussão de um ponto de vista mais específico, a partir de uma abordagem conceitual sobre a educação historicamente situada, o que permite ir além das características estritamente escolares. Com isso, têm sido obtidos resultados promissores, no sentido de se perceberem no interior daquelas instituições práticas cotidianas, escritas no que poderíamos considerar um projeto pedagógico, entre aspas, mais amplo, voltado para a educação formativa do cristão exemplar, do súdito fiel, e da inculcação dos valores mantenedores das estruturas e das hierarquias sociais vigentes. Também se percebem as apropriações de valores no movimento dos entrecruzamentos culturais, como é o caso dos estudos sobre processos educativos não escolares, presentes em associações religiosas leigas e nas práticas desenvolvidas pelo clero regular na catequese de índios. Aí eu enfatizo aqui os estudos conduzidos pelo Itacir Marques da Luz, nessa relação com as irmandades leigas e os processos formativos das populações negras, e da Jane Elisa Bueck, com a catequese indígena na região norte. E ainda uma nova vertente que tem aparecido mais recentemente, que é o vínculo dessas instituições religiosas com a produção artística e os processos educativos, né, que vem sendo desenvolvidos por dois orientandos, o Edson Júnior e a Viviane Gonzaga. E, recentemente, uma outra nova dimensão institucional que tem sido considerada nas pesquisas do âmbito do CEIBERO. Falhou aí de novo? Falhou outra vez? Não. Agora falhou. Agora falhou. Premonição. Travada. Agora travado. Ela está dependendo da 5G daqui a pouco, né? Internet rural. Enquanto ela tenta voltar, a gente pode dar continuidade se alguém tiver alguma questão a colocar, ou alguma... Oi, Thaís. Voltou. Está sem microfone agora. Onde que foi que o que vocês ouviram por último? Se travou. Você perguntou se tinha travado. Tá. Então, eu cheguei a falar sobre as instituições educativas militares, não, né? Não. Tá. Não, então, acho que ia começar esse tópico. Tá. Então, é a última questão que eu vou abordar aqui, que é uma dimensão que vem sendo considerada mais recentemente, que são os estudos sobre as práticas educativas e a instrução militar, que
são desenvolvidos pelo Francis Albert Cotter. Nesse caso, cabe tanto discutir as características da educação e da instrução militares de caráter escolar, na formação militar propriamente dita, quanto às práticas educativas disseminadas no cotidiano de funcionamento de instituições militares coloniais, em consonância com os princípios pedagógicos, políticos e filosóficos correntes no antigo regime ibérico e ibero-americano. E aí, então, que tudo isso se conecta com as outras temáticas de pesquisa da linha. E, finalmente, cabe destacar aqui uma nova frente que começa a ser aberta nessa linha dedicada ao estudo das instituições. Trata-se de abraçar a perspectiva das histórias conectadas, a fim de ampliar o estudo de todos esses temas a partir das conexões estabelecidas no interior do Império Português, integrando a América, a África e a Ásia, principalmente, e entre as diferentes regiões da própria América Portuguesa. A inserção das práticas educativas numa geografia mais ampliada e suas conexões, permitindo, inclusive, abordagens comparadas, nos ajuda numa pretensão de que essa frente investigativa possa também incluir partes americanas do Império Espanhol, como já foi também aqui lembrado, a partir dos recentes contatos estabelecidos com colegas de países latino-americanos. Então, acho que essa é um avanço também que, né, no geral, o grupo CIBERO tem a contribuir, né, abraçando essa discussão acerca das histórias conectadas e avançando com os estudos para outras regiões, tanto no conjunto do Império Português, como dentro da própria América. Isso porque é uma preocupação que a gente tem discutido, de que, né, uma característica geral da historiografia brasileira de estudos muito regionalizados, né, e nós acabamos perdendo a percepção de como essas dinâmicas integravam partes diferentes no interior da própria América Portuguesa, embora isso já seja um campo de abordagem que vem avançando já há algum tempo em relação a um espaço geográfico e temporal maior que inclui o Império Português. Então, com isso eu termino e nós podemos passar, então, à fase das questões. Eu peço desculpas aí, parece que a minha conexão aqui é boa, mas acho que não aguentou muito o peso da sessão. Tem Fabrício e Álvaro inscritos. Tá. Começar com o Fabrício, então. Olá, gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de finalmente estar realizando esse novo encontro. Ainda que com atraso, com as limitações, é um momento importante para o grupo se encontrar, conhecer os novos grupos, compartilhar preocupações. Bem, a minha pergunta vai para a mesa, mas talvez isso possa interessar outros membros do grupo, mais antigos, e lideranças, talvez, de linhas específicas. E é claro que a Thaís menciona isso, o professor Cláudio, o professor César também, mas quais são os nossos próximos passos? Claro que isso demanda interesse dos jovens pesquisadores, mas também depende, talvez, de um fomento, quando eu falo fomento, é no sentido de direcionar mesmo pesquisa, leituras, bibliografia, debates verticalizados. Então, quais os próximos passos? Talvez, desmembrar linhas, criar novas temáticas de pesquisa, ou avançar para uma ampliação geográfica disso, avançar realmente para a América Hispânica, levando em consideração que, como balanço historiográfico, e muito por conta da característica da constituição do grupo, a gente tem um legado importante, já pioneiro, consistente, inclusive gerando outros frutos para a América Portuguesa. Mas, e aí, quais são os próximos passos? É isso, gente. Obrigado. Nós vamos fazer em bloco, como é a nossa tradição, e aí Álvaro faz a questão, se não tiver mais nenhuma. Por enquanto, a gente já pode passar a responder essas duas primeiras, ok? Minha questão, acho que converge um pouco para aquilo que o Fabrício acabou de... Mais alto, Álvaro. Vê se melhorou assim? Tá ótimo. São os fones de ouvido, eles nem sempre colaboram.
A minha questão converge com aquilo que o Fabrício acabou de colocar a respeito dos próximos passos, talvez apontando um elemento que seja importante a gente desenvolver, né? Mas eu vou apresentar o elemento, talvez como uma questão para o Cláudio, mas que pode também ser respondida tanto pelo César como pela Thaís, uma vez que se trata, como a Thaís bem observou, de um elemento que conecta todas as linhas do grupo, né? Que é esse elemento em específico é a noção mais densa de escrita, né? Que Thaís mencionou. A minha questão é uma questão tanto quanto metodológica, que envolve as relações entre a escrita e a oralidade, né? A gente tem que lembrar que essa discussão sobre essas dimensões, escrita e oralidade, está associada aí aos trabalhos da antropologia e que viam essas duas dimensões de forma muito apartada, né? E que, mais recentemente, se estabeleceu conexões entre as duas formas de comunicação, a escrita e a oralidade, né? Então, eu fico perguntando quais são os limites dessas duas dimensões, se eles existem, né? E como pensar a articulação desses dois limites, né? A escrita e a oralidade. Se é que são limites, de repente, podemos pensar muito mais em formas de comunicação do que propriamente em limites, né? Então, a pergunta é, como através da oralidade, ou da oralidade ou da escrita, nós podemos ver elementos se intercruzando, né? No caso da escrita, como que a oralidade se apresenta nesse modelo, né? E vice-versa, como que a escrita se apresenta também nos modelos de oralidade, né? Então, talvez para nós essa questão seja a mais difícil de se responder em função dos limites das fontes. Então, é uma questão que talvez impacte um pouco as pesquisas, né? São limitações de fontes mesmo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa preocupação, pensando num outro elemento que pode ser mais adensado, que é tal da cultura dos escritos, né? E a sua relação com a oralidade. Depois disso, só tenho um comentário a fazer. Foi ótima a apresentação das linhas, permitiu ter uma clareza de como que o grupo se organiza, da produção do grupo, né, e ver o quanto fecundo é esse grupo, né? Seguramente um grupo extremamente habilitado para desenvolver questões que envolvem cultura e educação na América, nos Impérios Ibéricos, né? Com a necessidade, como a Thaís bem observou, de ampliar aí os nossos contatos com outras instituições, principalmente aquelas relativas à Espanha e suas colônias, né? Então, agradeço bastante aí a apresentação de vocês e parabenizo, né, por essa ótima apresentação. O Eduardo se inscreveu, então a gente vai fechando de 3 em 3. Ok, Eduardo? Pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu também gostaria de compartilhar aí a minha alegria, né, de a gente perceber, né, que a gente já tem um longo percurso aí, né? São 10 anos, Cláudio? 10 anos e às vezes é muito importante a gente, às vezes, parar um pouco para observar e rever algumas coisas que a gente produziu, né? E eu acho que foi muito importante e muito oportuno esse balanço que foi feito pelas 3 linhas. Eu acho que foi possível pensar várias coisas aqui e enfim, são várias, principalmente as possíveis articulações que poderiam ser feitas, né, com essas 3 linhas, que aparentemente elas têm a sua autonomia, mas eu acho que elas estão muito imbricadas, né, de certa forma. Mas uma questão que eu acho que até foi depois de ouvir o Álvaro, a pergunta do Álvaro, ficou um pouco mais claro para mim, porque a gente vem trabalhando muito agora com o glossário, né, e o glossário, ele traz muito uma preocupação nossa com uma dimensão mais conceitual, com uma dimensão mais com a questão da linguagem, né? E eu acho que essa dimensão, obviamente, ela não pode ser discutida e analisada sem levar em consideração qual é o tipo de relação que ela possui com a realidade, né?
Então, muitas vezes a gente tá discutindo ali aqueles termos, mas até que ponto aqueles termos, de fato, mesmo eles aparecendo nos textos e nas fontes, até que ponto eles correspondem a práticas sociais, né? Acho que a própria Thaís já comentou que, às vezes, a gente exagera um pouco, né, no grau de homogeneidade, de unidade ou da força dessas ideias e na sua capacidade de moldar uma determinada realidade, né? Então, eu lançaria essa pergunta para quem quiser responder, para os responsáveis pelas 3 linhas, até que ponto a gente hoje tem condições de fazer também esse tipo de balanço, né? Quer dizer, até que ponto a parte conceitual, a parte do ideário reformista, por exemplo, e toda a seu conjunto de ideias, de conceitos, instrução, educação, civilidade, enfim, e até que ponto a gente pode medir o grau de efetividade dessas ideias num determinado conjunto de práticas, né? Então, é mais uma ideia para a gente pensar, uma reflexão, mas eu gostaria também de agradecer, as falas foram muito esclarecedoras. Muito obrigado. Bom, então vamos passar a resposta dessas 3 primeiras questões e logo em seguida abrimos para a próxima etapa. Já tem um inscrito aqui. Vamos lá. Quem quer responder? O César se manifestou primeiro, querendo responder ao Fabrício, e eu também me manifestei. Vamos lá, César. Então, tá. Eu acho que assim, a questão do Fabrício é interessante, é importante, né, e eu acho que vale a pena a gente lembrar aí, né, uma ação que nós tivemos no final de setembro, início de outubro, que nós não temos ainda propriamente uma expectativa do resultado, né, uma vez que o orçamento da ciência e tecnologia foi colocado ralo abaixo, mas eu acho que os 2 projetos, né, que o grupo apresentou, um projeto coordenado pela Thaís e outro projeto coordenado por mim, ao edital universal, né, do CNPq, ele talvez traga já alguns elementos, né, justamente para se pensar esse futuro, né, esses desdobramentos possíveis a partir né, da situação que nós estamos hoje aí do grupo de pesquisa. Então, acho que à medida em que nós tenhamos aí vamos chamar assim, um resultado, seja ele qual for, né, está previsto aí para quinta-feira, dia 11 de novembro, nós, né, precisaremos nos reunir, né, em algum momento, e eu acho que retomar um pouco, né, do que foi, né, efetivamente apresentado como projeto, né, para esse edital universal do CNPq. Eu acho que assim a gente, né, teria aí, né, de certa forma, vamos chamar assim, uma resposta para o Fabrício, quer dizer, no momento, né, eu acho que é impossível nós respondermos se vamos seguir por esse caminho ou por aquele, né, o que é que nós efetivamente, né, estaríamos pensando, né, mas eu, né, concordo aí com a preocupação do Fabrício. Eu acho que né, assim, é o momento de nós colocarmos isso à nossa frente, né, colocarmos isso em vista. Com relação ao Eduardo, eu acho que, né, assim, eu até pensaria que talvez nós pudéssemos, né, deixar essas questões para serem respondidas na quarta-feira, né, efetivamente, quando nós formos tratar aí da questão do glossário. Talvez até o próprio Eduardo já tenha resposta para isso, né, à medida que ele tem ali uma fala, né, para apresentar na quarta-feira. Então, acho que, assim, do Eduardo eu deixaria em suspenso, assim, essas questões. E do Álvaro, né, essa relação entre a escrita e a oralidade, né, eu acho aí importante, até pegando um gancho ali com o que o Eduardo falou, quer dizer, pensarmos, né, bastante esse contexto no qual os nossos, né, ou para o qual os nossos estudos estão voltados.
né? E o que é possível perceber sempre é que, vamos pensar assim, uma cultura oral e uma cultura escrita, ambas convergem. Né? Quer dizer, é muito fácil, vamos dizer, né, perceber essa convergência. Até porque, mesmo aqueles, né, digamos assim, impossibilitados da escrita, né, e também da leitura, eles, na sua, né, em boa parte, eles têm uma proximidade com a escrita. Quer dizer, eles fazem uso da escrita sem necessariamente escreverem. Então, e isso é possível perceber em diversos tipos, né, de documentos, de documentação. E a documentação cartorária é muito rica, mesmo a documentação da Câmara Municipal, isso fica bastante evidente, né? O papel do secretário da Câmara Municipal, por exemplo, quer dizer, veja, sem ele, né, muitos daqueles processos né, que hoje em dia nós temos acesso, eles teriam desaparecido, né, porque não são os vereadores, muitas vezes até mesmo os juízes, que teriam condições de registrar, né, de fazer o registro daqueles processos. Né, mas, então, assim, eu vejo que né, existe uma convergência, especialmente se nós olharmos, né, para esse contexto com o qual nós trabalhamos. Né, não sei se, né, aí resolve um pouco a questão, né, do Álvaro. Veja, Álvaro, isso até, né, isso que eu estou colocando, muito em função da redação, né, do projeto que nós apresentamos para o CNPq. Né? Então, você veja, né, fazendo aí essa ligação com o que eu, né, assim, com a minha resposta aí, né, com o meu comentário ao Fabrício. É isso, Thaís. Obrigado. Ok. Bom, eu também pedi para responder. Eu gostaria de lembrar o seguinte: o CEIBERO, ele é organizado sob 3 eixos de ação prática, né? Um é esse que o César bem lembrou. Nosso esforço, né, ao longo desses 11 anos, de propor projetos de pesquisa para obtenção de financiamentos e integrar em cada um desses projetos, seja financiamento federal ou estadual, a nossa equipe distribuída por esses projetos. Então, isso é um eixo, né, sobre o qual nossas ações se sustentam. E, apesar das dificuldades recentes, a gente tem continuado com essa prática, né, e ainda que em alguns momentos não seja possível para nós obter os recursos de projetos enviados às agências de fomento, os nossos projetos continuam sendo executados, né? De uma maneira ou de outra, continuam sendo executados. Vinculados, por exemplo, às bolsas de produtividade ou de iniciação científica, ou o que seja. O outro eixo importante são as nossas publicações, né? É uma política permanente nossa de que, no mínimo, né, os nossos colóquios resultem em publicações dos anais e, eventualmente, né, livros ou dossiês. Então, essa é uma coisa que também tem sustentado a nossa união aqui nesse grupo e tornado cada vez mais sólida a nossa produção e os resultados. E o outro eixo é a organização dos colóquios, né, que, apesar dos pesares, né, o atraso na organização desse atual, porque esperávamos poder fazê-lo presencialmente, nós não deixamos de organizar. Então, eu estou mostrando esses três eixos sobre os quais a ação prática do grupo se organiza, né, a apresentação e desenvolvimento de projetos de pesquisa, as publicações e a realização dos colóquios, para dizer o seguinte: próximos passos, do meu ponto de vista, inclusive, né, como líder, vendo o grupo como um todo, é continuar o que nós estamos fazendo. Para mim, isso demonstra que, se há próximos passos diferenciados, são desdobramentos nas pesquisas que são realizadas no âmbito de cada uma das linhas, ou de pesquisas individuais dos integrantes do grupo,
porque nós temos, né, e esse balanço, breve balanço que nós apresentamos aqui hoje demonstra isso, temos as bases sólidas sobre as quais esse avanço ocorre, tem ocorrido e continuará a ocorrer, né? Se há, né, perspectivas novas de avançar uma determinada temática, como propõe o Álvaro, de discutir, né, de forma mais, inclusive do ponto de vista mais metodológico, cultura escrita, cultura oral, ou como o Eduardo lembrou, né, da discussão conceitual, que é o que a gente tem feito no glossário, ou como eu propus aqui, mas também foi falado pelo César e pelo Cláudio, que é de uma ampliação das nossas balizas geográficas e temporais, né? Isso advém, no meu entender, da solidez dessa base que nós construímos ao longo desses 10 anos. Então, se eu fosse responder quais são os próximos passos, Fabrício, eu diria que é continuar o que nós estamos fazendo com os desdobramentos e os avanços que são naturais nesses processos, né? Que advêm das necessidades individuais de pesquisa, necessidades e desejos individuais de pesquisa, e são abrigados dentro das linhas, né? Essas linhas, elas nasceram com essas denominações, porque, como eu disse, atadas de alguma maneira às especialidades, né, do grupo inicial que constituiu o CEIBERO lá há mais de 10 anos atrás, mas elas vêm abrigando pesquisadores que têm interesses correlatos, mas não fechados, né? Eu acho que isso que também é um grande mérito, né, do nosso grupo, é uma característica muito positiva, né? Tê-lo constituído com esse tema geral, cultura e educação, nos permite exatamente sermos um grupo que consegue abrigar pesquisas diferentes, tendo esse arcabouço geral, né, para a organização da nossa discussão, mas sem necessariamente fechar questões, né, e se constituir, seja como um grupo que trabalha exclusivamente com cultura escrita ou exclusivamente com história da educação, e que não é, né? Então, eu acho que os próximos passos, eu diria que é avançarmos, né, e claro, sugestões de novas questões são sempre bem-vindas, mas eu acho que a gente ainda tem tanta coisa para fazer dentro desse projeto que nós nos propusemos, por exemplo, o glossário, né, que andou um pouco lentamente durante um tempo e agora vai dar uma outra arrancada com as novas contribuições que chegarão, em como nós vamos poder articular mais coisas do ponto de vista de publicação, como o Cláudio anunciou aqui, né, que já temos aí 4 possibilidades já definidas. Então, eu acho que essas são... aí uma coisa que eu esqueci de mencionar, que a gente faz isso de uma maneira mais independente, não é uma coisa direcionada do grupo, mas acontece, que é a nossa participação em outros eventos, inclusive como grupo mesmo, né? A proposição de mesas redondas e de simpósios temáticos, por exemplo, esquecemos de mencionar isso, no Encontro Internacional de História Colonial, que nós somos assíduos participantes desse evento há muito tempo. Então, proposição de mesa, proposição de simpósio temático, na AMPU a mesma coisa. Então, eu acho que essas são ações que dão visibilidade para nós e que vão, na verdade, agregando pessoas que se sentem interessadas, e o nosso, vamos dizer, o nosso guarda-chuva, né, ele é amplo o suficiente para abrigar esses interesses que se conectam com as nossas linhas, né? É isso, a Ana Cristina está lembrando aí, nova coordenada que foi aprovada lá no Congresso Brasileiro de História da Educação. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Temos aí já também... Posso sim, Cláudio, desculpe, eu só estou tentando recuperar para atualizar minha lista. Tem o Fabrício, o Wilton e Fabrício. Isso, e Fabrício, tá bom. Não, bom, Álvaro, o César acho que já deu uma resposta interessante e factível. O Fernando lembrou sobre a possibilidade de discutir um pouco com a obra do Humberto Eco, né? Isso, embora seja de margem para debate a ideia do estruturalismo linguístico dele, eu acho que a obra aberta dele é uma
a obra, chamada obra aberta, é um caminho interessante para abordar tanto essa questão da oralidade, quanto aquilo que o Eduardo chamou a atenção do impacto em termos de práticas sociais. Esse para mim, é um nó difícil de desatar. Eu acho que talvez você e a Cláudia, que trabalharam já com inventários, trabalham com inventários, tem mais instrumentos para falar sobre isso que eu. Mas o que eu posso dizer é que é possível, nas fontes, principalmente impressas, buscar traços de oralidade, seja pela afirmação ou pela negação, né? Muito comum um texto, por exemplo, o trabalho que eu tenho feito agora sobre escrita, né, e definição do vernáculo oficial, você vê muita crítica a esse uso de oralidades que, enfim, que os censores estão tentando combater no vernáculo oficial impresso. Então, pela tentativa de normatização, você consegue pensar. Mas eu acho que a melhor forma é essa mesmo, de você buscar esses documentos que abranjam, que atingem amplas porções populacionais, iletradas ou analfabetas, pura e simplesmente, mas que funcionam como um mecanismo de mediação entre uma grande quantidade de indivíduos e as instituições. Né? Então, é a carta ditada, é o testamento de oitiva, né? essas coisas que funcionam por aí. O universo que nós não exploramos muito, quer dizer, nós coletivamente, mas que a Ana Rita trabalhou, que eu acho extremamente rico, extremamente importante, é o das cartas. A troca de correspondência é uma fonte que, para nós, é de difícil acesso, porque, enfim, não se guarda correspondência, tradicionalmente correspondência privada, mas onde a gente puder encontrar é uma fonte profundamente rica que eu gostaria de ver mais explorada, né? Mas, enfim, eu acho que ainda eu não me considero um especialista na oralidade para poder dar uma resposta em definitiva. Acho que você, mais do que eu, tem esse know-how. Mas eu acho que há alguns caminhos apontados. E só um comentário na questão do Fabrício da expansão, essa espanholização, não sei como é que eu vou chamar isso, essa ampliação, né, para o universo ibérico, ela é um processo só iniciado. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo, né, desde só de 2018, e os contatos ainda estão pequenos, né? A nossa participação em debates mais amplos está começando, né? Começou com os nossos colegas que vão falar aqui no evento, teve um contato ali com esse menino do Chile que trabalhou os Correios do século XVIII, que eu achei um trabalho excepcional. Né? Acho que a gente tem muito campo documental para avançar ainda. Né? Eu tenho fuçado bastante naquilo que é possível acessar de documentação ibérica, espanhola, nos países de língua espanhola na América, né? Eu encontrei algumas coisas interessantes na Colômbia, sobre constituição de bibliotecas, etc., que são coisas que ainda pretendo trabalhar. Né? Eu acho que aí vai ser um pouco essa... Eu imagino que essa seja uma fronteira a ser explorada, Fabrício, em termos epistemológicos e documentais. Tá? Bom, então vamos fazer outro bloco. Hilton e Fabrício, que também estão inscritos. Nós só vamos aqui controlar um pouquinho para não ultrapassarmos muito um tempo, para nós termos um intervalo razoável para voltarmos às 14 horas, tá bom? Então tá, vou começar prometendo ser o máximo sucinto possível. Quero começar dizendo também que gostei muito das explanações sobre as linhas que está sendo produzido. Eu acho que elas, de fato, refletem o escopo geral do grupo, contemplado, inclusive, pelas explicações que foram feitas. E começo a propor a questão, na verdade, uma questão que vou submeter a vocês como grupo, sobre uma guinada que eu estou experimentando nas minhas pesquisas agora, em alguns campos que eu tenho uma leitura, óbvio, e tenho trabalhos, mas me sinto ainda
acho necessário ainda que haja mais contribuições de vocês como todo, né, da minha supervisora, sobretudo, que ela já tem feito isso, para dar um forte. Interessante frisar que toda vez que a gente compulsa a documentação, a gente encontra veios novos, né? Caminhos possíveis de investigação que possa aclarar melhor esse universo das culturas não escolares, sobretudo da primeira década do século XVIII. Especialmente, eu revisitei uma biografia que todos conhecem, né, clássica, que fala sobre os motins em Minas Gerais, 1720, sobretudo, na primeira parte do século XVIII, e a gente vê uma unidade, a partir de estudo do discurso histórico-político do Assomar, do próprio texto do Luiz Gomes Ferreira sobre o erário mineral, apesar deles não terem a mesma perspectiva, mas demonstram uma peculiaridade em se observar questões inerentes à fundação institucional de Minas Gerais como capitania, né? E para debater esse tema, eu trago dois textos que eu acho substantivos, né? O Alencastro, Aprendizado Colonial, a parte inicial do texto, a formação do Brasil do Atlântico Sul, especialmente, e o outro da Laura de Melo Souza, que é o Sol e a Sombra, né? Em que ela falou do período de instabilidade recorrente nas minas. Para além da documentação que eu trabalhei, que foi aquela documentação episcopal, baseada nas visitações pastorais, que trazem, sim, um escopo civilizacional bem claro, porque está baseado na ideia do bom cristão, seja na fidelidade à monarquia, né? à monarquia, ou fidelidade aos preceitos religiosos consagrados no Concílio de Trento, e, obviamente, todo o processo de distinção está inerente a isso, né? E aí tem uma outra obra também que eu acho substantiva, que é o Universo do Indistinto, do Marco Silveira, né? O que a gente percebe é que é uma construção em curso, né? Para além do Assomar, os próprios relatórios, né? Eu esqueci o nome, agora me fugiu o nome, né? Quando o burocrata saía do governo, tinha que fazer um processo de investigação sobre se ele tinha sido bom governador, quais eram as reclamações que eram produzidas pelos governados aqui, né? Ouvidor, governador. Eles tinham que responder esse processo. E há uma descrição interessante do que se passava aqui nesse contexto, né? E claro que leituras também preconceituosas sobre o comportamento dos mineiros, em especial. Tá? E nesse universo como um todo, a gente começa a pensar como é que esse processo de disciplinarização, que a própria Laura trabalhou lá nos classificados do ouro, ele começa a ser instituído, né? E como que ele se dá efetivamente. E as construções que são feitas. E, por outro lado, também, como que essas construções feitas elas são recebidas em Portugal. E qual é a reação lá do Conselho Ultramarino e dos órgãos instituídos lá para referendar as políticas aqui efetuadas. Mas o mais interessante de pensar é como que essa população ela reagia a esses movimentos, né? Tanto na citação feita do Assomar, que faz uma diabolização das minas pelo comportamento dos vassalos que aqui estavam, como também do Gomes Freire, por exemplo, a citar de como que ele faz uma radiografia precisa. Claro, obviamente, a gente tem que fazer filtro nessa radiografia. Cada localidade das minas, cada comarca, ele vai especificando a ação de cada um dos elementos que agiam ali, né? Nas relações internas, se tinha um contato direto com a metrópole, que se dava volta nos organismos instituídos por aqui. E fica claro, então, todo um processo que se pode ver, primeiro, um modelo que deve ser seguido pelo SUS de modo geral, tá? E esse modelo está associado ao grau de aproximação, como eu sugeri para vocês aí, pessoas que pudessem dar guarita em Portugal, especialmente, e o modo de associação dessas pessoas com alguns poderes que passam à margem, né, não são citados, a maior parte da documentação, né, sobretudo um documento que eu acho seminal, que é a Carta dos Homens Bons das Minas, que a Carla Almeida
trouxe a lume, né, que está sendo muito trabalhada pela instituição, sobretudo das de muitas delas lá, especialmente. E revisitando agora a chancelaria e as cartas de concessão de Cavaleiro Profeta da Ordem de Cristo, eu consegui achar muitas daquelas personalidades que não se tinha notícia, né, de um modo mais claro, né? E ali elas revelaram todo o processo de filiação, de aproximação com elementos lá que eram no próprio contexto histórico e se trocavam lá favores, né? A gente não tinha encontrado, né? E mais adiante ainda encontrei documentos falando sobre o provimento para ser comissário de Santo Ofício, né? Que é um outro também documento importantíssimo. E eles, tratados de um modo geral, mostram, então, a emersão de outras culturas educativas que não foram vistas ainda, não foram mais sistematizadas, né? Então, em síntese, é tratar a historiografia clássica, né? Que eu, como eu citei, o Alencastre, que fala da formação desse processo de aprendizado cultural, colonial, que está muito mais expresso na tônica da relação com Angola e também com partes específicas do Império, da metrópole, melhor dizendo, que deixa antever culturas educativas aí acontecendo, né? E fazendo um processo de comparação com o trabalho da Laura, que trabalha com a formação como específicas, a gente pode, então, trazer à tona o processo civilizacional das Minas, que eu entendo que a partir do Assumar e ter um processo aí de consolidação com o Dom Lourenço de Almeida, mais depois o Gomes Freire, com um processo já consolidado, né? Então, estou pensando nas culturas educativas, especialmente a sociedade associada à civilidade, como um processo de fundação institucional das Minas, né? É outra guinada que eu vou dar no meu trabalho, deixando um pouco de lado a documentação das visitações paroquiais, elas deram uma ideia boa de como isso acontece, e trazendo mais que essas obras clássicas das instruções, né? As instruções como instrutor, como leitor desses contextos sociais, mas também pensando, a partir de outros documentos, como que a população efetivamente reagia a isso, né? Para trabalhar outros processos. Pois não. Nós já estamos quase com meio-dia aqui. Você vai concluir? Me conclui errado. É isso, eu estava finalizando. Não é uma pergunta, você está fazendo um grande comentário, né? Sim, na verdade, estou expondo aí para até a apresentação de vocês. Tá bom. Vamos então, Fabrício, que está com a mão levantada, seguindo a ordem aqui, para a gente ir concluindo. Podemos encerrar nessa fala do Fabrício, né, Thaís? Sim, sim. Gente, eu vou ser breve. Nós terminamos. Tá, obrigado. Gente, vou ser breve, é um comentário mesmo, não é uma pergunta, mas também não querendo monopolizar o debate. Para a gente... É uma questão mais de caráter administrativo, de gestão mesmo, não é propriamente teórico, historiográfico, assim. E dialogando, né, sobre isso. No meu comentário inicial, eu havia falado sobre fomento, mas tradicionalmente fomento para a gente aqui é financiamento, né? Mas não estava pensando exatamente nisso, não. E por isso a minha pergunta para as lideranças, né? Quando eu estava pensando em fomento, eventualmente, né, ações de captação de jovens pesquisadores, como oferta de disciplinas verticalizadas sobre novas temáticas, por exemplo. Historiografia da educação na América Hispânica colonial. Ou talvez ações mesmo coordenadas, dialogar mesmo. Por exemplo, qual o diálogo que a gente estabeleceu em algum momento com a ANPLAC, por exemplo? Existem grupos institucionalizados de pesquisa sobre história colonial. Seria o caso de talvez verticalizar o diálogo e estabelecer, entrar nesse circuito, nesse diálogo, ações de internacionalização, é algo nesse sentido que, claro, né, as lideranças, por estarem institucionalizadas, eles têm um viés institucionalizado, eventualmente com uma assinatura de ações ou de intercâmbios, enfim, né, algo mais formalizado mesmo. São ações que talvez a gente precise pensar para esses próximos passos, né? Só um comentário, gente, né? Não precisa responder. A gente vai dialogar ao longo do evento, né? Ok, Fabrício. Bom, sobre o que o Wilton falou, acho que é importante, né, extrair da fala dele
essa questão, que é uma questão metodológica, né, dessa que ele chama de revisitação de uma historiografia clássica e também de documentos que, às vezes, já conhecidos por muitos pesquisadores, aos nossos olhos, acabam mostrando mais coisas. É por isso que, desde o começo, a gente tem enfatizado a necessidade de discutir, ou mesmo colocar como um pressuposto para as pesquisas nesse nosso grupo, a questão conceitual sobre o que é educação, né? Com isso, a gente, ampliando isso, a gente abre as fronteiras e pode revisitar até confortavelmente essa historiografia mais clássica, ou mesmo documentos já conhecidos, que nos dão perspectivas bem interessantes acerca dessas questões que a gente vem chamando de práticas educativas, mas até isso a gente tem questionado também aqui, sobretudo na linha das instituições. Fica para uma outra conversa, né? E só para comentar sobre o Fabrício, né, ele insiste nessa questão do fomento. Por exemplo, aquelas atividades que o Cláudio propôs ao longo dessa pandemia, não só os nossos webinários, mas também o convite para participação nos cursos, né, que ele mandou para a gente várias vezes, são formas também de fomentar. Alguns tipos de fomento, que não são o fomento das agências, entendi bem, Fabrício, dependem também das nossas instituições. Processos de internacionalização, por exemplo, na UFMG, lá na Faculdade de Educação, nós fomos enquadrados dentro do CAPES Print, não tem como sair daquilo, por causa da nota do nosso programa de pós-graduação. Então, dependendo dos nossos vínculos institucionais, a gente às vezes fica até amarrado a determinados programas, né? No caso, por exemplo, da internacionalização, sem o que a gente não consegue fazer, a não ser que seja uma maneira livre e muito pessoal, com os contatos pessoais que a gente tem, mas do ponto de vista institucional nem sempre a gente consegue, né? Então, são questões importantes dos vínculos com as associações científicas, né, as entidades científicas, e das formas de atração dos novos estudantes. É claro que isso passa também, como eu disse, pelos nossos vínculos institucionais, de como cada um de nós tem possibilidades, por exemplo, de ter bolsa de iniciação científica, ou iniciação científica voluntária, que é daí que a gente começa, né, da base lá do aluno de graduação, de coisas que a gente pode fazer de forma independente, dados os recursos tecnológicos aqui, tomando de empréstimo essas atividades propostas pelo Cláudio, na instituição dele, Ana Cristina Lage também lá na Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, eles têm algumas atividades interessantes, é que nós possamos fazer proposições também de minicursos, mas coisas livres, né? Eventualmente podem até ser inseridos institucionalmente nos programas de extensão. Aí são coisas que são fáceis da gente conduzir nas universidades federais, por exemplo, a partir daí, né? Mas são ideias bem bacanas que eu acho que a gente deve pensar nelas aí ao longo do tempo, como forma também de estimular os alunos de graduação a se dedicarem a esse tipo de pesquisa, né? A gente tem assistido uma certa debandada de pós-graduação. A pandemia mostrou dois lados estranhos, né? Um é a facilidade de você fazer disciplina à distância e tal, isso tem acontecido muito na UFMG, não sei nas outras, mas acredito que sim. Mas, por outro lado, um certo desânimo de ingresso nos programas, porque as condições gerais, né, estruturais, não estão favorecendo isso muito. Então, nós estamos diante de uma situação assim, bastante ambígua até, mas vamos seguindo. Não sei se Cláudio e César querem fazer algum comentário final antes da gente ir encerrando, já são quase meio-dia. Eu quero sim. Só alguns avisos gerais, acho que muitas dessas questões vão ser revisitadas, né? As que o Wilton levanta, que o Fabrício levanta, vão ser revisitadas ao longo dos próximos dias, então a gente voltará a tocar nisso. Eu só quero avisar, primeiro responder a Suelen, que eu respondi muito rapidamente no chat. Não tem lista de presença, tá? Cada sessão dessas tem um relatório para a gente vai fazer os certificados a partir disso, quem está inscrito como ouvinte. Então, não esquentem a cabeça com listas de presença, não. O Google já resolveu esse problema para nós.
Eu vou criar a igreja do Santo Google ainda. E a outra é só avisar que a gente vai ter a segunda atividade às 14 horas, já confirmada agora, né, finalmente, depois de muita troca de WhatsApp com Portugal, com o professor Justino Magalhães, intitulada Cultura Escrita em Portugal, Brasil, final do Antigo Regime, Escritas de Império, Autografias, Sociabilidades, que eu acho que vai abordar, Álvaro, algumas das questões que você levantou também. Muita troca de e-mail, porque o Justino não está conseguindo acessar o e-mail dele da universidade, está tentando, vai acessar com o da esposa, porque alguém invadiu a Universidade de Lisboa e derrubou os servidores. Por isso que a gente estava conversando ali. Mas, enfim, a nossa próxima atividade é às 14, pedir a todos que voltem, né, que participem do evento, e nos vemos daqui a pouco, então. Sem maiores comentários, só, né, agradecer aí os comentários, as observações que foram feitas, né, e, como o Cláudio disse, né, aguardamos todos agora às 14 horas e também, né, depois às 17, quando teremos aí a mesa coordenada pelo Fernando Ripp. Daí vamos... né, assim, é a dinâmica desses 4 dias, né, pela manhã, 10 horas, 14 horas, 17 horas, né? Então, nós agradecemos aí a participação de todos e de todas. Obrigado.